Muito bem, essa vai ser a sua primeira aula de inglês, então. Nessa aula você vai aprender sobre o tempo presente simples e os pronomes da língua inglesa. Tempo presente simples e os pronomes é uma matéria bem tranquila, bem fácil. Eu vou explicar algumas regrinhas, mas o meu principal objetivo aqui é facilitar a sua vida. Então é importante que você preste bastante atenção, faça anotações. No final dessa aula vai ter um PDF com os exercícios. Você vai baixar esses exercícios após essa aula para você praticar também. Então, vamos direto para a lousa, sem enrolação, vamos direto para a lousa, vamos praticar, vamos começar a entender como é que funciona. Se você é um iniciante do zero do inglês, você não sabe nada, você nunca estudou, não tem problema, não se preocupe com isso. Você vai aprender tudo nesse curso. Você vai começar do zero e você vai poder chegar no avançado se você seguir todas as dicas, inclusive seguir o plano de estudos que eu te mostrei lá no começo desse curso aqui, dessa plataforma. Não se esqueça de assistir esse vídeo. Se você não assistiu ainda, volte lá e assiste. É de extrema importância que você siga esse plano de estudos. Muito bem. Então, como é que a gente pode formar uma frase no inglês? Lembre-se que uma formação de frase no inglês, ela segue uma lógica parecida com o português. Por exemplo, se eu quero falar que eu gosto de café, eu gosto de café. Vamos entender algumas coisas primeiro aqui. Eu, nós temos o sujeito da frase, então o eu seria o sujeito da frase, é a pessoa que executa a ação. Qual a ação? O gosto, o verbo gostar. Então, nós temos um verbo e o de café ou qualquer outra coisa que eu venho falar seria o nosso blá 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 de frase. Então, basicamente, uma frase ela é formada por sujeito, seguido de verbo, e o blá 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 de frase, a continuação da frase. Então, olha, talvez algumas coisas você já deve saber. Vamos pensar numa frase assim: eu jogo futebol. Eu jogo futebol. Eu acredito que você sabe o verbo jogar. Play. Eu jogo. I play. E futebol? Soccer. Pode ser futebol? Pode também. Só que futebol é mais comum no inglês britânico. No inglês americano, nós falamos soccer. Vamos colocar essa frase aqui para comparar, ó. I, o sujeito da frase, play, o verbo jogar, soccer, o nosso blá 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 de frase. Vamos agora para essa frase, ó. Eu gosto de café. Se você não sabe, o verbo gostar é o verbo like. Como é que eu falo eu mesmo? I. I like. E café? Coffee. I like coffee. Simplesmente assim. O like já é gostar de, tá? Então não tem esse de no inglês. I like coffee. O que que a gente pode entender então? Qualquer frase que nós vamos formar, essa frase ela vai precisar de um sujeito, de um verbo, sujeito, um verbo e um complemento. Qualquer verbo que nós buscarmos no dicionário, esse verbo já vai estar no presente. Só que tem um detalhe: às vezes você vai para o dicionário e você vai encontrar, você vai colocar lá para traduzir, você coloca, por exemplo, o verbo trabalhar. Talvez o seu dicionário apresente assim, ó: to work, jogar, to play, estudar, to study, comer, to eat, beber, to drink, ir, to go, ter, to have, morar ou viver, to live, gostar, to like. Esse to, ele aparece antes do verbo para deixar o verbo na forma infinitiva, ou seja, o verbo sem tempo nenhum. É um verbo sem tempo. Pensa assim, por exemplo, se eu for falar gostar, to like, gostar. Só que gostar não tem tempo. A gente não fala assim, ó, eu gostar de café. A gente precisa conjugar esse verbo, inclusive no português. Então é aí que a gente retoma aquilo que eu estava falando. Quando eu tiro o to do verbo, nós vamos tirar isso aqui e coloca em uma frase, I like, já virou o tempo presente. Eu gosto. Então, esse to, ele serve para deixar os verbos nas formas infinitivas. Eu vou deixar ele aqui no cantinho aqui,
só para a gente depois ir usando isso como recurso para exemplos de frases. Então, nós vamos ter aqui o simple present, ou seja, o presente simples. Para que a gente usa esse tempo verbal, presente simples? Nós usamos para falar de fatos ou realidades da nossa vida. Então, o presente simples, ele simplesmente vai ser quase que para tudo colocar esses verbos em uma frase. Só que tem algumas exceçõezinhas e umas regrinhas. Antes disso, quem são os pronomes da língua inglesa? Bom, talvez você não está muito habituado a esses nomes, por exemplo, pronome, verbo, talvez você está um pouco confuso com isso. Mas eu vou te explicar. Pronomes da língua portuguesa: eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses são os pronomes. Então a gente pode usar o nome ou um pronome para me referir a uma frase. Por exemplo, eu posso dizer eu, posso usar o nome Diego, ou eu posso me referir como alguma outra coisa, por exemplo, o meu cachorro, a minha casa, o meu carro, pode ser o sujeito da frase. Os pronomes da língua inglesa, eles não são exatamente igual ao do português. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não é desse jeito, mas é parecido. O eu vai ser o I. Você é o you. Ele, he. Ela, she. Aí tem uma diferencinha aqui. Nós temos o it. O it é o ele e ela para coisas e animais. Então, assim, coisas ou animais. Se eu for me referir a uma caneca, eu vou me referir como it. Ah, mas no português eu falo ela. A caneca, o microfone. Sim, mas no inglês não tem essa diferença de gênero. Nós usamos o it tanto para caneca quanto para o microfone. Nós vamos usar para uma coisa é o it, é o ele ou ela. Só que o animal, se eu sei que o animal, se eu estou falando de um cachorro, de um gato, eu sei que é um macho ou uma fêmea, eu posso sim usar o he ou o she, tá? Então o it é para coisas e animais, mas o he ou she, desde que eu saiba qual o sexo do animal, eu posso dizer se é ele ou se é ela. Não tem nada de errado a gente fazer isso. Normalmente a gente usa o it para animais quando a gente não sabe o sexo do animal. Por exemplo, eu olho um passarinho. Eu não sei identificar se um passarinho é macho ou é fêmea. Então, posso usar o it para me referir como ele ou ela, porque eu não sei. Agora, um homem, um garoto, he, uma mulher, uma menina, she, a gente usa esses pronomes, ele ou ela. Lembra que é singular, ele ou ela. We é nós, you, vocês, e o they, eles ou elas. O they passa a ser o plural de he, she ou it. O eles ou elas. Sendo assim, esses são os pronomes da língua inglesa. Eu só vou fazer uma mudancinha aqui para ajudar. Tá vendo que o you, ele só serve tanto para singular quanto para plural. Eu vou apagar ele daqui, como ele é a mesma coisa, e vou juntar o I, o we e o they só para facilitar a nossa vida aqui. Vocês já vão entender por quê. Você já vai entender o porquê que eu estou fazendo isso. Sendo assim, olha que fácil. Vamos dividir aqui. O que a gente acabou de aprender logo no começo dessa aula é que sempre que a gente quer criar uma pergunta, sempre que a gente, ou melhor, sempre que a gente quer formar uma frase positiva, a gente simplesmente coloca o sujeito, o verbo e o blá blá blá. É isso. Só que no inglês, sempre que nós queremos criar uma pergunta, alguma coisa vai precisar, não sempre, tá? Vai ter exceções, tá bom? Mas de maneira geral, no tempo presente simples, isso é uma regra. Quando a gente quer criar uma pergunta, alguma coisa vai ter que vir antes do sujeito, depois o verbo, depois o blá 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 de pergunta. Seria essa a lógica aqui para a gente formar. É isso que a gente vai precisar. Isso que vem antes vai indicar o tempo dessa pergunta. Isso que vai aparecer antes é chamado de verbo auxiliar. No inglês, nós temos dois. Mas, basicamente, vamos começar aqui, ó. Se eu quero fazer uma pergunta para I, we, you ou they, nós vamos usar o do seguido do subject, o sujeito,
seguido do verbo e o blá 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 de frase. É só isso? Sim, é só isso. Então, na prática, como seria isso? Como que a gente faria essa pergunta? Vamos pensar. Se eu quero fazer, vamos voltar lá nos primeiros exemplos que a gente começou. Se eu quero perguntar, você gosta de café? Se nós traduzirmos ao pé da letra, vai ficar assim, ó. You like coffee. Quase lá. Vamos trazer essa frase para comparar, ó. You like coffee. Tá faltando uma coisa, né? O que que tem que vir antes? O do. Do you like coffee? Do you like coffee? Esse do tem que aparecer antes porque ele indica o tempo da frase. Não é a aula, não é essa aula, não é esse momento. Daqui a pouco nós vamos ver ao longo desse curso aqui que quando a gente troca o do por did, virou passado. É como se eu perguntasse assim, ó, você gostou de café? Ou se eu trocar por will, por exemplo, você vai gostar, vira futuro. Então, tá vendo como é importante o que vem antes do sujeito na pergunta? Dependendo do que a gente está usando aqui, nós vamos mudar o tempo da nossa pergunta. E se eu não colocar nada? You like coffee? Isso aqui soa como quando um americano, por exemplo, está aprendendo português. Ele não costuma falar assim, por exemplo, ó, você gostar de café? Não é mais ou menos assim que ele fala? Você gostar? É a mesma situação. Aqui ele está, a frase está sem tempo. Então, por isso que tem que ter o do aqui antes. Do you like coffee? Vamos pensar um outro exemplo? Qual que é o verbo ter mesmo? Você lembra aqui dessa lista? Qual é o verbo ter? O verbo have. Então, nós pegamos o verbo have, verbo ter. Eu quero perguntar: você tem um carro? Do you have a car? Do you have a car? Simples assim, fácil assim. É exatamente isso, é só isso. E se for uma pergunta agora para he, she ou it, o que nós vamos fazer? Ao invés do do, nós vamos usar o does. Does, seguido do sujeito, do verbo e do blá blá blá. Essa é a regrinha para a gente formar uma pergunta para he, she ou it. Então, se eu quero perguntar, por exemplo, ela, ela gosta de café? Simplesmente siga a mesma lógica. Olha aqui, ó. Does she like coffee? Does she like coffee? Ó, vamos pegar um outro exemplo ali, vamos pegar outro verbo, ó. Play. O que é o verbo play mesmo? Jogar. Pode ser tocar e brincar também. Tocar, tipo, tocar um instrumento, tá? Does she like coffee? Vamos perguntar agora assim, ó. Ele joga futebol? Ele joga futebol? Como você faria essa pergunta? Does he play soccer? Does he play soccer? Ele joga futebol? Simplesmente assim. Quando a gente coloca esse does, ele não tem uma tradução. Quando a gente coloca o do, ele não tem uma tradução, porque o do e o does são chamados de verbos auxiliares. Os verbos auxiliares, eles têm a função somente de indicar o tempo da nossa frase. Não vai ter uma tradução. Então, quando nós colocamos o does aqui, ele está simplesmente falando, como se ele tivesse uma seta grudada lá no verbo, falando assim: olha, essa pergunta aqui está no presente, hein? Porque, como eu já disse, nós vamos ver outros verbos auxiliares que nós vamos ter em outros tempos verbais. Então, sempre que a gente quer formar uma pergunta, nós vamos usar do ou does, lembrando que o do é para I, we, you, they, e o does para he, she ou it. Essa é a ideia. O do ou does. Quando nós formamos, então, essas estruturas, nós estamos formando estruturas de pergunta, frases de pergunta. Se eu quiser usar um nome ao invés do pronome, por exemplo, e se eu quero perguntar assim, ó, o seu irmão joga futebol? Irmão, você deve lembrar, brother. A palavra seu talvez você não saiba. A gente fala your. Your brother significa seu irmão. Seu irmão, qual pronome a gente poderia substituir aqui?
Qual dessas palavras aqui, ó, a gente poderia substituir? Seria o he, não seria? Seria ele, né? Então, o verbo jogar a gente já sabe. Play soccer. Só que o que que nós precisamos colocar antes para que seja formada uma pergunta? O does. Então, o does vem antes e a pergunta nossa vai ficar dessa maneira aqui, ó. Does your brother play soccer? Does your brother play soccer? Olha aí, o does indicando que é uma pergunta, your brother, seu irmão, não precisa usar o he, nós usamos your brother ou he, não usa-se os dois juntos. Play soccer, não alteramos nada no verbo e aqui formamos assim uma pergunta de presente para he, she ou it. Já nas frases negativas agora, para frases negativas, vou colocar aqui, ó, frases negativas, nós também vamos precisar dos verbos auxiliares. Talvez você já saiba falar não em inglês, porque muitas pessoas já conhecem isso, né? Talvez você sabe que no ou not é o que significa não na língua inglesa. Só que quando a gente pega o no ou not, por que que nós temos dois? No português a gente só tem o não. É. Só que o no, nós vamos pensar assim, no de maneira geral, daqui a pouco nós vamos estudar as exceções, mas pense assim, ó, o no é resposta. Então alguém pergunta alguma coisa para você, tipo assim: "Ah, você gosta disso?" E a sua resposta é não. Então você vai pensar assim: a minha resposta para não é no. Só que no meio da frase nós vamos usar o not. Por enquanto, de maneira geral, tá? Vamos pensar desse jeito. Quando nós vamos formar uma frase, então, negativa, se eu quero falar que eu não gosto, eu não bebo, eu não jogo, nós vamos formar dessa maneira: sujeito seguido do com o not, verbo e blá blá blá. Por que que tem que ter esse do com not aqui? Porque ele indica que esse tempo está no presente. Essa é a ideia. Por isso que o do not está aqui. Serve para indicar que essa frase negativa está no presente. Se eu colocar somente o not, não dá para saber que tempo que está essa frase. Uma coisa que pode acontecer e deve acontecer na fala é a gente juntar e falar as duas palavras juntas. Vai ser o don't, que na fala a gente acaba até suprimindo esse T e fala assim, ó, I don't. Isso é uma frase negativa. Vamos pensar no exemplo, então? Se eu quisesse falar que eu não gosto de café, como seria essa frase? I don't like coffee. I don't like coffee. Ah, uma coisa importante, ó, na pronúncia. Esse E a gente não fala. Para no K, tá? Tipo assim, ó, like. I don't like coffee. I don't like coffee. É simplesmente assim. I don't like coffee. Eu não jogo futebol. Como você falaria essa frase? Eu não jogo futebol. I don't play soccer. É isso. Eu não tenho um carro. I don't have a car. Eu não tenho um carro. Eu não bebo. Eu não bebo. I don't. Qual verbo beber mesmo? Tá na listinha ali, você lembra? I don't drink. Cerveja. Beer. I don't drink beer. Simplesmente assim. Ah, mas eu posso trocar as pessoas aqui? Por exemplo, se eu quero falar assim, ó, nós, we don't play soccer. Pode, nós não jogamos. Eles não bebem cerveja. They don't drink beer. Tá vendo? A gente continua como don't. Simplesmente assim, simplesmente vamos colocar o don't para indicar com uma frase negativa. E se for he, she ou it? Segue a mesma lógica. Sujeito, agora o does, not, verbo e blá blá blá. Quando nós fazemos isso aqui, nós estamos dizendo que essa frase está no tempo presente. E o does pode também juntar, formando o doesn't. Então, vamos pensar num exemplo. Ela não gosta de café. She doesn't like coffee. Ele não joga futebol.
He doesn't play soccer. Ele não joga simplesmente assim. Fácil, né? Tranquilo até aqui. Simplesmente nós vamos precisar usar os verbos auxiliares. O que diferencia da língua portuguesa até então é o uso desses verbos auxiliares. Eles precisam aparecer para indicar o tempo dessa frase. Mas olha que interessante, agora quando nós partimos então para frases afirmativas positivas. Quando nós vamos para frases afirmativas positivas, vamos colocar aqui em cima, ó, frases positivas. Como eu disse, comecei a aula falando disso. Nós não alteramos nada. Simplesmente usamos o sujeito, o verbo e o blá 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 de frase. É só isso. Lembrando que para I, we, you e they, a gente não altera nada. Ou seja, eu quero falar eu trabalho. I work. Eu jogo. I play. Eu bebo. I drink. Nós comemos. We eat. Eles têm. They have. Simplesmente a gente pega os verbos que a gente está aprendendo, coloca numa frase, não altera nada. E o blá 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 de frase aqui, você vai completar a sua frase com o que você quiser. Ah, eu quero completar aqui o play com soccer. Ó, eu jogo futebol, I play soccer. Eu bebo café, I drink coffee. Nós comemos, we eat pizza. E simplesmente assim, nós vamos completar a frase. Já para he, she ou it, nós temos 3 regrinhas. Vou explicar as regrinhas, mas eu não quero que você fique doido com regrinhas, não quero que você fique maluco ou fique maluca com as regrinhas, não se preocupe com isso, porque eu vou dar uma dica que vai facilitar muito a sua vida. Então vamos pensar, ó. Primeira regra. Primeira regra é quando o verbo termina em consoante mais y. Então, o verbo termina em consoante mais y, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o y do verbo. Nós vamos tirar o y do verbo. E vamos colocar o que no lugar dele? Então, vamos colocar assim, ó, vamos colocar uma regrinha assim. Tira o y, menos y, e a gente coloca o IES no lugar, tá? Então, seria essa a regra. Nós vamos colocar o IES. O que seria isso, então? Quando nós falarmos para he, she ou it, o verbo, desculpa, o verbo study, por exemplo, o study vai perder o y e vai entrar o IES. Ou seja, quando nós pegamos o verbo study, vamos pensar aqui no exemplo, ó. I study. Eu estudo. A gente não altera absolutamente nada no verbo. Eu estudo. I study. Só que quando nós trazemos essa frase aqui para he, she ou it, o study, ele vai perder o y e vai entrar o IES nele. Mas não, desculpa. Quando nós falarmos he studies. Ou she studies. Ele ou ela. Então seria assim, se eu for falar eu estudo, I study. Se eu for falar ela estuda, she studies. Entra o IES no final. Qual a segunda regra agora? A segunda regra é quando o verbo termina em. Deixa eu colocar aqui melhor. Segunda regra. Quando o verbo termina em CH, SH, S, X, Z e O. Quando ele tem essas terminações. Agora a gente só acrescenta o ES. Ou seja, quando o verbo tem essas terminações, por exemplo, vamos pensar no exemplo aqui, o verbo watch. O que é watch? Assistir. Quando eu quero falar o verbo assistir para he, she ou it, nós precisamos acrescentar o ES no final. Então, eu assisto, I watch. I watch. Se eu for falar ele assiste, he watches. Watches. Vai ter esse ES no final. Terceira regra, tá? A gente precisa olhar para o final do verbo, tá? Se o verbo termina em CH, em SH, S, X, E e O. Exemplos, ó, mais exemplos disso. Por exemplo, o verbo watch, o verbo wash, o verbo go. São verbos que terminam em CH, SH, O. São esses verbos que a gente vai precisar colocar ES, tá?
Terceira regra é a regra geral. Regra geral. O que acontece na regra geral? Simplesmente vamos acrescentar o S. Ou seja, se o verbo não se encaixa em nenhuma das regras de cima, consoante com Y, CH, SHS, XE e O, a gente coloca o S no final, que seria o caso do verbo work. Então, se eu quero dizer eu trabalho, I work. Mas se nós falamos para he, she ou it, nós vamos colocar o S no final. Por exemplo, she works. Ela trabalha. Nossa vida, Diego, quanta regra, eu estou confuso. Vamos facilitar a nossa vida, então? Vamos criar uma condição aqui que vai ficar muito mais fácil para a gente. Vou dar uma dica que ela vai ser matadora e vai resolver muita coisa na sua vida. A dica é: quando for he, she ou it, você vai usar o sujeito seguido de um verbo, sempre com o som do S no final e o blá 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 de frase. Então, sempre que ele tiver o som do S, se você colocar o som do S, você não vai errar, você vai estar falando da maneira correta. Ou seja, se eu quero falar eu bebo, I drink, ela bebe, she drinks. Que regra que se encaixa o drink? Não precisa se preocupar com isso. Você precisa lembrar que he, she ou it, a gente só coloca o som do S. Eu gosto. I like. Ela gosta. She likes. Eu estudo. I study. Ele estuda. He studies. Somente coloque o som do S no final. Então a dica é: coloque o som do S que você não vai errar. Tem exceção? Tem. Tem uma exceçãozinha aqui que é o verbo have. Quando for frase afirmativa, positiva, o verbo have vira has. Ele muda. É o único verbo que muda. Então, quando nós falarmos have, se eu for dizer eu tenho um carro, I have a car. Porém, quando nós vamos para he, she ou it, she has a car. He has a car. Simplesmente vamos usar o verbo has, porque ele não se encaixa nessas regrinhas, ele muda. Uma coisa muito importante, essas regrinhas que eu acabei de explicar, elas se encaixam nas perguntas? Não. A gente aprendeu a perguntar sem mudar nada, né? Ou negativas? Também não muda, não altera nada. Então vamos fazer uma revisãozinha dessa aula. Se for uma pergunta aqui para essa linha, para I, we, you, they. Vamos formar uma pergunta então. Por exemplo, você trabalha? Do you work? Vamos colocar aqui para fazer uma lógica. Ó, você trabalha? Do you work? É assim que a gente vai formar a pergunta. Aí eu quero responder. Eu não trabalho. Como vai ser a nossa resposta? I don't work. E se eu for afirmar agora, uma frase positiva, eu trabalho, I work. Simples assim. Se for he, she ou it, vamos apagar aqui. Ele trabalha. Does he work? Ele não trabalha. He doesn't work. Ele trabalha. Qual regra que cai? Não importa. Lembra que a dica é work, põe o S no final. He works. Simplesmente assim. Bom, essa primeira aula nós acabamos de ver todo o tempo presente simples por completo. O que eu recomendo para você? Vá para a lista de exercícios agora que você tem para praticar essa matéria. Nós vamos ter na sequência alguns vídeos agora consolidando essa matéria, com mais exemplos, com mais situações onde a gente pode aplicar. Mas acabamos de ver todo o tempo presente simples por completo. Continue nos estudos, te vejo no próximo vídeo.